Olá, amigos do Vozes no Vazio. No vídeo de hoje, relatos vindos de quem veste farda. Policiais que atenderam chamados comuns e encontraram o incomum. Relatos que ficaram de fora dos boletins oficiais, mas não da memória de quem viveu. Já curta o vídeo e depois comenta o que você achou. Apague as luzes, ajuste o fone. Vozes no Vazio. Histórias e relatos sombrios. Eu nunca fui de contar essas coisas. No nosso meio, a gente aprende cedo a tratar o que assombra como artefato, reflexo, gás, espasmo. Seu corpo faz barulhos, o corpo solta ar, o corpo engana. Só que naquela madrugada, entre o cheiro doce de formol, metal molhado e café requentado, eu juro que vi e ouvi o que não deveria existir. Cheguei por volta das 3h10. Chovia grosso, daqueles pingos que batem na telha de fibrocimento, como se alguém estivesse jogando punhados de pedrinhas. O pátio do IML tinha poças que refletiam a luz amarela dos postes. O plantão era curto. Eu, o Dr. Sandro, uma técnica de enfermagem, a Cida, e 2 estagiários do curso de biomedicina, o Raul e o Itamar. A noite começou normal na medida do possível. Um homicídio com arma branca, uma queda de telhado, um atropelamento na área hospitalar, rotina que a gente não deseja a ninguém. O atropelado chegou por último 3h37. Cobrimos com o lençol padrão, etiqueta plástica presa no Halux, aquelas coisas. Documento no bolso. Um rapaz, 27 anos, nome comum, desses que você encontra 3 no mesmo bairro. Veio acompanhado do BO da PM e do relatório do socorrista, dizendo aquilo que a gente já sabe de cor. Ausência de pulso, midríase, ausência de reatividade à luz. No papel, tudo morto. Na maca também. A gente empurrou o carrinho até a sala fria. O ruído do compressor parecia mais alto com a chuva. Tinha um detalhe, no entanto, que me atiçou o pelo da nuca. Ao tirar o lençol, percebi condensação bem leve na lâmina de aço do tampo, bem ali perto da boca do rapaz. Tipo quando a gente fala perto do espelho. Pensei, diferença de temperatura. Porta abriu, entrou ar quente, normal. E segui. Vamos começar pelo atropelado, disse o Dr. Sandro coçando o nariz de máscara. A gente fecha esse relatório antes das 4h30, beleza? Concordei. Cida preparou as bandejas. Raul ficou no computador do laudo. O monitor emitindo aquela luz branca que faz a gente esquecer que é noite. Itamar, que estava no segundo mês só, assentiu em silêncio. Mãos tremendo de leve. Normal para novato. A gente iniciou o protocolo. Eu notei outra coisa. Pálpebras semicerradas. Até aí, ok. Alguns chegam assim, mas tinha um brilho miúdo, irritante, como se a córnea molhada pegasse a luz da lâmpada fria e jogasse de volta. É o tipo de coisa que a gente vê e guarda para si, porque se fala. O plantão inteiro vira piada. A primeira incisão foi limpa. Nada de extraordinário. Hemorragia interna compatível com impacto, fraturas costais múltiplas, o coração inerte pálido. O eletro. Sim, a gente checa no pós por método. Era uma linha muda. 0 batimentos. A temperatura periférica do corpo já estava caindo, o que batia com a hora do óbito estimada. Tudo combinava com morto. Só que de vez em quando, bem de leve, a região do tórax fazia um micro-relevo, como se puxasse ar. Respirações curtas, quase invisíveis. Viu isso? Perguntei baixo, mais para mim do que para alguém. O quê? Cida respondeu sem olhar. Nada, deixa. Pensei em espasmo pós-morte. O doutor didático lembrava sempre. Corpo é máquina. Máquina descarrega energia. Beleza. Mantive firmeza nas mãos. Abri o externo, conferi cavidade, comecei a lista de lesões. O barulho da chuva no telhado fazia um tap-tap-tap que misturava com o zumbido do fluorescente. Foi quando o Raul falou. Cara, acho que ele respirou. Eu virei. Ele estava com o queixo levantado, olhos arregalados para o rosto do morto. Espasmo, Raul. Segue o laudo, disse o doutor sem paciência. Marca aí. Ausência de atividade elétrica, ausência de pulso palpável, sinais clássicos de óbito. Vambora. Eu voltei a trabalhar, mas uma coisa me incomodava. A orientação do rosto. Quando a gente colocou o corpo na mesa, ele estava com a cabeça rodada um pouco para a esquerda. Agora, no entanto, os olhos semicerrados pareciam se alinhar com a gente. Onde a gente ia, o brilho úmido acompanhava.
Não é virar olho, entende? É aquela sensação chata de foco, como se você entrasse na mira de alguém num corredor. Itamar, traz a sutura. Pedi. Ele trouxe. Eu costurei, respirei fundo, continuei. A chuva deu uma trégua. O silêncio ficou grosso. 3h58. O gerador do ar voltou a estalar. E veio o sussurro. Não era da gente, juro. Hã? Cida fez, franzindo a testa. Ninguém respondeu. E aí veio de novo, muito baixo, um sopro que parecia nascer de dentro da mesa, da parte encoberta pelo lençol. Raul. Uma sílaba raspada em metal. Só que tinha um detalhe que fez meu estômago cair. A boca do corpo estava costurada. Selada. Eu mesmo tinha fechado. Raul deu um passo para trás, bateu o quadril na bancada de aço e derrubou um pinça. Não, não, não. Ele começou a repetir. Para com isso. O doutor estourou irritado, mas a voz dele falhou no final, como se tentasse convencer a si mesmo. Isso é ar preso na cavidade. Sai por onde dá e ecoa no metal. Coisa de pressão, normal. Com a boca costurada, doutor. Itamar soltou, e a pergunta ficou pendurada no ar como uma lâmpada balançando. Respirei. O cheiro da sala ficou mais doce, quase enjoativo, como se tivessem aberto uma garrafa de refrigerante velho. Senti a língua formigar. A lâmina do estilete suou na minha mão. E de novo, Raul. Eu vi, tá? A linha da sutura esticando no contorno dos lábios. Aquele fio preto se curvando milímetros, como se algo por dentro tentasse forçar passagem. O som não veio da boca. Veio do peito, do ar que fazia bolhas sonoras em alguma fenda. Chega, afasta. O doutor disse agora num tom que eu só tinha ouvido quando ele segurou um estuprador de adolescente no corredor, anos atrás. Eu mesmo termino, Raul não esperou. Largou o teclado. O monitor piscou uns blocos estranhos e ele correu. Deu para ouvir a porta batendo e ecoando pelo corredor azulejado. Itamar ficou colado na parede. Cida segurou meu cotovelo. Eu, por minha vez, tentei racionalizar. Gás, eco, aço, gravidade. Repeti mentalmente como mantra. E continuei. Só que algo mudou. A condensação que antes aparecia de leve perto da boca começou a marcar ritmo. Curta, curta, curta. Sem pulso, sem coração, sem elétrica. A porra do peito marcando respiração como um bebê gripado. Eu encostei os dedos na carótida por puro reflexo. Nada. Fiz pressão na artéria femoral. Nada. Tem mais. Quando avancei a mão com o espéculo para revisar a cavidade torácica, a pele arrepiou. Arrepiou sob minha luva. Eu pulei meio centímetro, mas não recuei. Apontei o foco da lanterna para Iris. Sem reflexo. Mesmo assim, eu senti que ele me olhava. Que sabia. Anota uma hipótese, o doutor falou tentando soar acadêmico. Reflexo neuromuscular residual. Pode acontecer até 4 horas após o óbito. Já passou, sussurrei. O relógio de parede marcava 4h11. O doutor fingiu não ouvir. A gente fechou o que dava para fechar. O relatório ficou pela metade, porque o computador travou com a correria do Raul e voltou com a chuva oscilando energia. Eu empurrei a maca para a câmara fria. O corredor estava longo de um jeito estranho, como se o prédio tivesse esticado no escuro. As lâmpadas frias estouravam halos no piso molhado. A gente abriu a porta pesada. O ar gelado mordeu os olhos. Colocamos o rapaz no gavetão 7, lado esquerdo, etiqueta nova no trilho, cadeado no lugar, como manda o protocolo. Eu girei 2 vezes esse clique-clique quase musical, que dá uma sensação tola de controle. E por um instante, juro que vi vapor sair por uma fresta do metal, curto como suspiro. Fecha, o doutor disse. E ninguém comenta isso. Amanhã, com a cabeça fria, a gente reabre. Termina o laudo e pronto. Eu dormi mal no banco do vestiário. Aquele sono picado em intervalos de 10 minutos, acordando com o barulho da chuva virando fio até sumir. O sol não chegou a nascer. Só clareou o céu de um cinza esverdeado. 7h05. Eu levantei com a sensação de ter engolido o guardanapo. Fui direto para a sala fria. Sozinho. Precisava ver de novo para provar a mim mesmo que era besteira. Abri a porta. O cheiro mudou. Não era mais aquele gelado limpo. Tinha um fundo de terra molhada, ferrugem, algo orgânico fora de lugar. Me curvei para o corrimão dos gavetões. Toquei o cadeado do 7. Gelado, firme. Girei a chave. O barulho metálico soou normal. Puxei a gaveta.
Vazia. A maca de aço luzia molhada de condensação recente. Só isso, nenhum corpo, nenhum lençol, nenhuma etiqueta esquecida. Um vazio prateado que devolveu meu rosto em 1000 fragmentos. Fiquei parado, mão ainda na alça esperando que a piada terminasse. Que o Raul saísse de trás da porta rindo. O Itamar filmasse no celular. O doutor me chamasse de trouxa. Nada. Chamei pela Cida, pelo doutor. Corremos o catálogo. Conferimos nomes, gavetas, autuações. Nada. O arquivo tinha uma linha nova, criada às 6h52, provavelmente quando o sistema voltou do reset. Erro de identificação. Só isso. Sem parecer, sem assinatura. Uma linha seca, burocrática, como quem troca feijão por feijoada numa planilha de compra. Erro de identificação. E o corpo sumiu. Alguém trocou os corpos. O doutor repetiu, mascarando o tremor. É isso? A funerária levou errado. Acontece. Sem assinar? Sem protocolo de saída? Saint-Simon Marcidan rebateu. Ninguém entrou ao amanhecer. Eu estava na portaria. O doutor olhou para mim como quem pede ajuda para sustentar mentira boa. Eu não consegui. A imagem do fio preto da sutura esticando como asa de inseto fresco estava grudada na minha retina. E o sussurro. Raul ainda raspava no meu ouvido. Raul não voltou naquele dia. Entregou o atestado. Itamar pediu para trocar de turno na semana seguinte. A gente fechou o caso como atropelamento fatal, usando de base as anotações parciais da noite. Se alguém perguntava do corpo, a gente repetia o mantra. Troca de gavetão, transferência, erro de identificação. O papel respira aliviado com essas frases. A consciência não, os dias passaram. Parei de comentar. Voltei a chamar o que a sombra de gás e espasmo, reflexo. Até que 1 mês depois, eu estava atravessando a rua perto da Avenida do Contorno. Fim de tarde abafado, parando no canteiro, porque o sinal teima em ser curto. Ouvi um suspiro curto, daqueles que a gente ouve colado no ouvido, quando alguém vai falar seu nome e desiste. Olhei para os lados, motoboy, ônibus, buzina, nada de anormal. Aí de dentro de um ônibus lotado, janela embaçada, eu vi um braço apoiar no vidro. O vidro condensou em 3 puxadas curtas. Curta, 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 como naquela madrugada. Não deu para ver rosto. Só o rastro que a respiração deixa quando o ar ainda tem intenção. Desde então aprendi uma coisa que não ensinam em curso nenhum. Às vezes, o que morre não está pronto. E respira. Respira onde dá. Num duto de metal, numa fresta de gaveta, num vidro de ônibus, no vazio do nosso ouvido, na hora de dormir. E quando respira, ouve. O que eu disse naquela sala ficou preso em algum lugar. Eu tenho certeza que ficou. Porque de vez em quando, bem de leve, no meio da madrugada, quando o telhado pinga e o bairro quieta, eu escuto meu nome soprando de dentro da parede da cozinha. E a voz não é de gente, mas também não é de vento. Se você trabalha à noite, se você entra em lugares gelados e fecha portas metálicas pesadas, cuidado com aquilo que faz vapor quando não deveria. Cuidado com o erro de identificação, que aparece sozinho no sistema às 6h52. Não encare demais o reflexo da sua própria cara nas gavetas de aço. Algumas coisas devolvem o olhar e acompanham. Ainda ouço curta, 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 meu nome soprando de dentro. Eu sou Jairo, soldado reformado da Polícia Militar. Não vou dizer o batalhão para não expor ninguém, mas é da Zona da Mata. Topei falar porque já passou muito tempo e porque tem coisa que a gente precisa tirar do peito para conseguir dormir um pouco melhor. O que eu vou contar aconteceu numa patrulha noturna, naquela maldita estrada de barro que corta o canavial entre Panelas e uma vila que eu prefiro não citar. Era por volta de 23h40. A noite estava pesada, um mormaço grudando na pele, cheiro de caldo de cana fermentando e de terra molhada do sereno. Eu estava dirigindo a viatura, uma Blazer antiga, e o cabo Rangel no carona calado mexendo no rádio. O farol ia comendo a estrada e levantando poeira como véu. Quase ninguém passava ali depois de 21 horas. A gente fazia aquela ronda por rotina, sabe? Mostrar presença, ver se tinha som alto, briga de bar, essas coisas. Tensão baixa. Só a cabeça cansada e o cansaço grudando nos olhos. Aí, de repente, o farol pegou um carro pequeno, um sedã escuro sem placa traseira. Acelerou quando viu a gente.
Olhei para o Rangel, ele para mim foi automático. Liguei o giroflex, alertei na frequência. Viatura em acompanhamento, sentido norte, estrada de barro do canavial. E pisei mais fundo. O sedã comia à frente nas curvas, como se a estrada fosse dele. O barulho de brita estourando no paralama parecia chuva de pedra. A distância variava, mas dava para ver o rastro do pó brilhando no farol. A curva da Porteira Velha, quem é da região conhece, é estreita, afunila entre duas valas. A gente reduziu. O sedã já tinha sumido no cotovelo, e eu preparei o carro para sair da curva. Quando desdobrei o volante, o asfalto de barro abriu para o nada. A estrada seguia reta, os talhões de cana dos dois lados, o breu à frente, e nada do sedã, nada. Nem lanterna, nem poeira suspensa, nem farol no horizonte. Dei seta por reflexo. Besteira em estrada deserta, eu sei. Parei a viatura com cuidado. O Rangel jurou que o cara entrou ali, a poucos metros. Eu também vi. Não tinha como ele ter feito meia volta. Não havia espaço, nem sinal de freada brusca. Desci a lanterna na mão, aquela luz amarela de pilha cansada. O barulho do mato era como sussurro, folha agarrando folha, um coachar distante, cigarra atrasada. No chão, a gente encontrou marcas de pneu queimado, desenhos pretos no barro claro como dois cursos de tinta. Segui as linhas com a luz, que as marcas iam afinando, até sumirem de repente. Terminavam em nada, como se o carro tivesse evaporado. É pegadinha, Jairo. O Rangel tentou brincar, mas a voz veio seca. Chamei no rádio de novo, expliquei. Do outro lado, só estalo de estática. Recebi um copiado, curto, seco. Mandaram a gente checar a lateral do canavial. Eu quis dizer negativo, mas a gente não escolhe. Puxei o colete e tirei a arma do coldre. Costume bobo. Eu não acreditava que ia precisar, e a gente entrou no corredor de cana. Quem já andou dentro de canavial à noite sabe, a cana faz aquele túnel úmido, cheiro de doce azedo e terra. Vento quase nenhum. A luz da lanterna bate nas folhas e volta. Então o que você vê é só recorte. Pedaço de folha, olho de inseto brilhando. A sensação é que tem alguém ao lado o tempo todo. Mas é só o seu ombro raspando de leve. A gente andou uns 50 metros devagar, chamando na moral. Polícia! Sai com a mão para cima! Nada. Só um estalo de galho mais à frente e aquele som de coisa correndo por baixo do bagaço. Eu tentei marcar os passos. 3, respira. 5, respira. Para não entrar no ritmo da ansiedade. O Rangel estava ofegante. Eu falei baixo. Se o cara caiu numa vala, ele grita. E foi como se à noite ouvisse a palavra grita e falasse de volta. Veio um grito. Longo, mascado, meio afogado. Não vinha da frente nem de trás. Parecia de cima. A gente se olhou de reflexo, levantou a lanterna para o topo do corredor, tudo cana e céu de breu. O grito repetiu, dessa vez curto, como se alguém tivesse a garganta engolida por fumaça, e tinha cheiro de queimado. Um azedo que não era da cana, não era de fogueira de fim de safra. Era cheiro de plástico e cabelo queimando. Tem incêndio? O Rangel sussurrou, e eu senti o estômago virar. A gente avançou. As folhas começaram a ficar quentes na minha mão esquerda. Eu pensei estar pegando fogo adiante, mas não havia clarão nenhum. A lanterna varria e a cana vinha intacta, verde e úmida. O chão, porém, estava morno, como se por baixo da terra tivesse carvão respirando. A gente chegou numa clareira pequena, o tipo de vazio onde o trator manobra na colheita. No centro, marcas de pneus circulares, como se o sedã tivesse rodado ali. E no meio dos círculos, uma pasta escura pegajosa refletindo a lanterna. Eu encostei a biqueira da bota. Grudou leve, fez aquele som de chiclete. Fechei a cara. Aquilo cheirava a borracha derretida. E a outra coisa. Anota a hora, Rangel. 23 horas e 55 minutos. Foi quando eu ouvi o arrastar. Não era passo. Era arrasto seco, folha dobrando, tronco roçando tronco. Vinha por trás de nós, como de quem sobe sem querer fazer barulho. Eu girei a lanterna e o feixe rasgou o corredor. E aí eu vi. Entre as canas, cruzando de um lado para o outro, passou uma figura escura como carvão. Não era metáfora. Era preto de queimado, de bolha estourada. A pele, onde dava para chamar de pele, estava rachada em listras de cinza como madeira queimada de fogão a lenha. Não fazia um som. Corria em silêncio, os pés mal tocando o chão. O rosto... Eu não digo que vi o rosto.
Aí eu vi um desenho onde o rosto devia estar. 2 buracos fundos e uma boca sem lábio, como se o calor tivesse puxado tudo para dentro. Parado! Polícia! Eu gritei, mas minha voz saiu menor que o silêncio daquele troço. A figura atravessou o feixe da minha lanterna como um negativo de filme e sumiu do outro lado do corredor. Não abriu caminho nas folhas. Elas se fechavam logo em seguida como se nada tivesse passado. O Rangel me deu um tapa no braço. Tu viu? Eu vi. Eu vi. A gente correu atrás, o que é uma estupidez tremenda. Eu sabia, no fundo eu sabia, que aquilo não era coisa de correr atrás. Mas tem coisa que o corpo decide antes de você. Corremos. O cheiro de queimado ficou mais forte, quente de doer o nariz. Os meus olhos lacrimejaram. Ouvi um segundo grito, dessa vez bem perto, na direção contrária. Parei na hora. O Rangel quase me atropela. Isso é sacanagem, Jairo. Não é. Então o quê? Não sei. Voltamos para a clareira. No barro, ao lado das marcas circulares, tinha agora um par de pegadas que não existiam antes. Eram superficiais, como se pés leves tivessem tocado só de leve, e eram finas e estreitas demais. Cada dígito alongado, como dedos de alguém que passou muito tempo na água. Eu senti um arrepio que veio da nuca e desceu para a lombar. Chamei no rádio de novo. A estática respondeu com uma coisa que parecia respiração. Eu juro. Base confirma. Confirma? A resposta veio em ronco. Entra e sai de chiado. Desliguei, liguei, nada. O ar parecia grosso, a lanterna ficou fraca. O Rangel falou baixo. Vamos embora, eu concordei. A gente recuou de costas passo a passo, mirando o vazio entre as canas. E então, no canto do olho, vi outra travessia da figura. Rápido, sem som, cortando de novo o feixe. Parecia testar o nosso medo. Que eu respirei pelo nariz, queimou. E fiz o que não devia fazer. Falei, o que tu quer? Não é que eu esperasse resposta. Mas o canavial respondeu do jeito dele. As folhas todas fizeram um barulho ao mesmo tempo, como se alguém passasse a mão numa cortina de papel. O cheiro de queimado ficou insuportável, e uma brasa invisível encostou na minha bochecha. Não era brasa de fogo, era calor puro, seco, que não deixa marca, só memória. Eu enxuguei a lágrima com as costas da mão e saí puxando o Rangel pelo braço, sem mais pergunta, sem mais coragem. A gente voltou para a estrada num trote desengonçado. Na beira da pista de barro, a viatura estava onde deixamos, só que as marcas de pneu do sedã, aquelas linhas negras que terminavam em nada, estavam diferentes. Elas começavam de novo, agora por trás da viatura, como se alguém tivesse pintado os rastros ao contrário. Iam em direção à curva, sumindo de volta na esquina impossível. O Rangel xingou um palavrão que não combina com rádio, e eu mandei um fim da diligência, retorno imediato, que deve ter saído torto. A base respondeu então como se nada tivesse acontecido. Copiado o retorno autorizado. A voz veio limpa, normal, sem ronco, sem respiração. Eu dei partida. O motor pegou de primeira, graças a Deus. Virei a Blazer na direção da cidade e não olhei pelo retrovisor. Eu sabia que se eu olhasse, eu ia ver uma coisa correndo no feixe do farol traseiro, atravessando de novo de um lado para o outro, só para garantir que eu leve a lembrança para casa. No quartel, mais tarde, a gente fechou o BO. Acompanhamento por estrada rural. Perda de sinal visual. Só isso. O escrivão levantou a sobrancelha. Só isso? E eu segurei a caneta com força para não tremer. Não tem campo no boletim para o carro sumiu no ar, nem para a aparição de carvão correndo em silêncio. O cabo Rangel não falou nada. Foi para casa. Dormiu mal. No dia seguinte, ele me trouxe um café e disse, se tu falar disso, fala como piada. Eu tentei. Por um tempo, eu jurei que tinha sido confusão de luz, de cansaço, de freada que a gente não notou. Só que tem noites em que o cheiro de queimado volta, sem motivo. Tem noites em que eu tô parado no sinal, a luz vermelha lambendo o capô, e vejo, no reflexo do vidro, uma sombra atravessando de um lado para o outro muito rápido, sem som. Anos depois, já reformado, eu voltei naquela região de dia por teimosia. Queria ver a luz do sol, se o canavial me devolvia alguma lógica. O pessoal da usina me falou de um acidente antigo, um carro que capotou na colheita e pegou fogo, lá pelos anos 90, com 2 rapazes presos no cinto. Morreu? Morreu não, queimou vivo. Eu perguntei se era perto da curva da porteira velha. O cara acenou com a cabeça devagar.
Ali o vento corre esquisito. Eu não insisti, 2008 ficou para trás, mas tem coisa que não respeita calendário. Às vezes, quando a chuva miúda engrossa o cheiro de terra e açúcar, eu ainda escuto aquele grito mascado por fumaça. E o silêncio que vem depois, maior que qualquer sirene. Não voltei a dirigir sozinho em estrada de barro. Não é covardia, é atenção. Tem gritos que demoram para chegar na gente. Quando chegam, a gente descobre que não veio de onde achava. Se você trabalha de madrugada, se pega atalho por canavial para ganhar 5 minutos, se confia demais no farol alto para atravessar curva estreita. Cuidado com o que corre mais rápido do que o som. Cuidado com as marcas que terminam em nada. E se, no meio da estrada, o cheiro de queimado aparecer antes do fogo, não procure a origem. A origem já achou você, ainda hoje. Quando a rádio do carro chia sem motivo, eu baixo o volume e seguro o volante com as 2 mãos. Fico esperando aquele recorte escuro cruzar o feixe do farol, só para provar que eu não inventei nada. E no silêncio grosso entre um chiado e outro, juro que escuto uma coisa que não é estática. Parece respiração. Parece alguém tentando dizer alguma coisa que ficou no meio do caminho. Eu não sou de escrever, mas tem coisa que não dá para guardar só para mim. Se você é do tipo que acha que polícia inventa história para se aparecer, beleza, pode fechar a aba. Mas se já entrou em casa vazia de madrugada e sentiu aquele ar parado pressionando o peito, então você vai entender. Eu era cabo na época, dupla com o soldado Mota. Plantão começando às 23h10, chuva fina, sirene só no toque curto quando precisava abrir passagem. Chamado de suposta violência doméstica, gritos infantis num sobrado abandonado, rua estreita, calçamento antigo. Abandonado e gritos na mesma frase, a gente não ignora. Chegamos às 23h30. O sobrado ficava no meio da ladeira. Janelas de madeira descascando, ferrugem nos gonzos, uma grade torta no térreo. Tudo úmido. Salvador de noite tem cheiro de mar e de mofo ao mesmo tempo. A vizinhança na janela, cara preocupada. Gente murmurando. É de criança. Parece choro. Vem e vai. O senhor do armazém apontou. É ali, ó, esse lugar tá fechado desde o incêndio. Faz tempo. Eu perguntei. Incêndio? Ele fez que sim com a cabeça e sumiu para dentro. Mota olhou para mim e soltei um vambora. Portão de ferro empurrado, cadeado já estourado. Alguém tinha tentado entrar antes. Piso da sala rangendo. Lanternas acesas. A luz pública mal alcançava o interior. A primeira coisa que senti foi o frio diferente. Aquele que não é do tempo, é do lugar. O ar parecia parado, pesado, como se a casa segurasse a respiração. Polícia militar. Tem alguém aí? Silêncio. Mais 2 passos. Pisamos na areia que algum pedreiro deixou e virou lama com a umidade. Então o som, um chorinho curto. Depois nada. Mota na retaguarda. Você ouviu? Eu ouvi. Não era televisão, não era gato, não era encanamento. Era choro de criança, com soluço no final. A sala era ampla, paredes manchadas. No chão, logo à direita, alguém tinha organizado brinquedos velhos em círculos. Bonecas sem cabeça, carrinhos de metal, um peão descascado. Tudo em ordem, em volta de um espaço vazio no meio, como se fosse um lugar para sentar. Eu contei mentalmente uns 10, uns 12 brinquedos, cada um com a cara para o centro. Quem mexeu nisso aqui? Mota sussurrou. Fingi que não ouvi. A casa tinha um cheiro que eu conheço e que detesto lembrar. Coisa queimada antiga. Não fumaça de agora, mas aquele fundo de fuligem que o reboco segura por anos. Subimos a escada devagar. O corrimão estava frio. No segundo lance, o choro de novo. Curto, como se quem chorasse prendesse o resto na garganta. Polícia! Vamos ajudar, abre a porta! Nada. No corredor do andar de cima, as portas alinhadas. À esquerda, uma meia-luz entrava pela janela quebrada. À direita, sombra pesada. Parei e respirei. Mota fica de olho na retaguarda. Batemos na primeira porta, fechada, segunda entreaberta. O ranger foi grosso, como se a madeira reclamasse da gente. Dentro, parede preta, teto manchado e um berço de ferro. No colchão, marcas de queimado. O berço estava vazio, mas alguém tinha colocado um urso marrom em pé, encostado na grade, como quem observa a porta. E tinham 2 linhas no pó do chão. Trilhas de dedos? Não sei.
Pareciam riscas de giz puxando do berço até a porta. Foi quando o choro ficou mais próximo. No corredor. Não veio de nenhum lado. Veio de todos. Um miudinho. Sem eco. Eu e Mota nos entreolhamos. Fui pro último quarto do corredor. Eu já estava com aquela sensação de formigamento nas costas, a que faz o colete parecer curto demais. Empurrei a porta. E aí aconteceu. Uma menininha apareceu no fundo do corredor, logo atrás de Mota. Eu vi primeiro, cabelo preso num rabo de cavalo torto, vestidinho claro sujo na barra, descalça. Olhos muito abertos, a pele com uma sujeira de cineira. Aquela poeira fina que fica depois de incêndio. Ela chorava sem som, só a respiração cortada e os ombros subindo e descendo. Mota, calma. Eu falei baixinho, com medo de assustar. Ei, pequena, vem cá. A gente vai te tirar daqui. Ela olhou para mim, depois para o quarto que eu tinha aberto. Olhou para as minhas botas, para o meu coldre, como se reconhecesse polícia. Deu um passinho. E eu vi. Os pés dela não faziam barulho no assoalho. Nada. É o tipo de coisa que a cabeça procura explicar. Ah, madeira fofa, barulho coberto pela chuva, mas não explicou. Dei mais um passo. O corredor parecia mais comprido do que antes. Senti cheiro de pano queimado. Fortíssimo, como se alguém tivesse acendido um fósforo em tecido velho. Vem com a gente, meu bem, eu disse e levantei a mão, palma para cima, devagar. Ela veio 2 passos e então encostou as costas na parede direita do corredor. A textura da parede. Eu vi. O reboco riscado. Ela virou de lado, como se quisesse passar por dentro de uma fresta que não existe. E passou. Não foi truque de luz. Não foi reflexo de lanterna. A testa encostou, sumiu num cinza mais escuro, o ombro seguiu. E o resto do corpo atravessou devagar, como se o reboco fosse água pesada. E do outro lado, nada. Eu dei um salto e bati a mão na parede. Dura, fria, úmida. Gritei, Mota! E ele já estava ao meu lado, pálido, a respiração acelerada. Ele só disse, eu vi. A gente ficou uns 10 segundos tentando ser racional, empurrando a parede com as 2 mãos, procurando porta secreta, buraco, qualquer coisa. Nada. O choro parou. Ficamos ouvindo a casa. O telhado pingava. Um cachorro latiu na rua. Minha garganta estava seca. A voz que saiu foi um fiapo. Desce, descemos. Na sala, os brinquedos tinham mudado. O círculo agora estava fechado. E no centro tinha uma boneca de plástico com a roupa chamuscada. Juro que ela não estava ali antes. Mota, que não é de rezar, fez o sinal da cruz. Eu só pensei, chega. Saímos para a rua. A vizinhança já tinha se afastado. Só um senhor ainda espiava. Encontraram? Ele perguntou. Tem criança aí? Eu respondi. A casa está vazia. Vamos registrar a ocorrência, como inspeção e retorno com o proprietário. Foi automático. Mas não era sobre verdade. Era sobre a minha sanidade naquele minuto. De volta à viatura, o rádio chiou pedindo status. Respondi. A chuva engrossou. Ficamos calados uns 5 minutos. Eu lembrava da pele dela. Não era pele de fantasma de filme. Era pele de criança suja de poeira e fuligem, com aquele brilhozinho de lágrima mal enxugada. Mota quebrou o silêncio. Sabe que história é essa do incêndio? Dei meia volta na ladeira. Parei no armazém. O senhor estava fechando a porta. Seu Antônio, o que queimou nessa casa? Ele respirou fundo. Foi lá pelos anos de 1980. O pai trancou a menina no quarto. Briga com a mulher, coisa feia. Botou fogo. As más línguas dizem que ele queria assustar e perdeu a mão. Só sei que a menina, coitada, não conseguiu sair. A mãe saiu correndo pela rua, gritando. O pai sumiu. A casa ficou assim. Dizem que às vezes ela chama pela mãe. Ele olhou para o chão como se pedisse desculpa por lembrar. Voltei para a viatura. E o cheiro de queimado me acompanhou, como se tivesse colado na farda. No relatório formal que a gente fez no sistema, verificação, perda de sinal auditivo, nenhum morador, retorno com proprietário. É isso que fica no papel. A história verdadeira faz outra coisa. Fica no corpo. Durante semanas eu sonhei com o corredor. Eu via de novo o jeito que ela checou as minhas botas e o meu coldre, como quem entende hierarquia e confia. A pior parte do sonho era o silêncio, o choro sem som. Acordava ouvindo só o meu coração, com a boca com gosto de cinza. Parei de cortar caminho por ladeiras daquele bairro.
Se alguém falava de sobrado antigo, eu sentia o ombro ficar pesado. Mota pediu transferência de setor no começo do ano seguinte. Disse que não dormia direito. Tem gente que vai dizer, vocês estavam sugestionados. Casa velha tem barulho, sombra engana. Criança foi um vulto. Eu aceito qualquer explicação que me faça conseguir dirigir e não olhar para o retrovisor, esperando ver uma menininha sentada no banco de trás. O foda é que, quando a gente entrou na casa pela segunda vez, com o oficial e mais a equipe de perícia, no dia seguinte, o círculo de brinquedos tinha mudado de novo. Os carrinhos apontavam para a escada. A boneca chamuscada virada para a porta. Não havia pegadas recentes. Nada para fotografar além de poeira mexida e paredes velhas. O oficial não quis poeira no histórico. Deixa, vai dar problema. Fiz uma promessa besta. Dessas que a gente faz para apaziguar a parte da cabeça, que ainda acredita em regra. Se eu escutasse choro de criança num lugar vazio outra vez, eu ia chamar pelo nome menina e filha, não por menor ou vítima. Ia baixar a lanterna e levantar a palma da mão do mesmo jeito. Não sei se isso serve para alguma coisa, mas foi assim que eu saí daquela rua sem sentir que deixei alguém para trás. Não sei se você acredita, mas a minha função não é te converter. É te avisar. Casas seguram mais do que paredes. Memórias seguram mais do que gente. A cidade dá um jeito de esconder o que não resolve. Se um dia, tarde da noite, você passar por um sobrado fechado num bairro antigo e ouvir um chorinho curto, com um soluço no final, não bata palmas nem grite que vai ligar para a polícia. Respire, fale baixo, diga que veio ajudar. E, por favor, não encoste a mão na parede se ela entrar por ela, porque tem coisas que atravessam a gente de volta. Eu não costumo falar disso, mas tem coisa que a gente carrega no peito como se fosse um colete molhado. Pesa, esfria e não seca nunca. Naquela noite eu estava de serviço na Billings, patrulha fluvial. Era começo de inverno de 2011, vento cortando, cheiro de água represada com combustível velho, aquele azedo que gruda no fundo da garganta. A gente fazia ronda de rotina, farol varrendo a margem quando o rádio chiou com uma ocorrência. Luzes estranhas sobre a lâmina d'água, proximidades do braço Taquacetuba. Quem ligou foi um morador de Palafita, voz nervosa, jurando que tinha coisa acendendo e apagando lá no meio. Deve ser pescador com lanterna, murmurou o cabo que estava comigo. Ou moleque soltando foguetinho. Conspetimeses. Parecia mato mais, completei, sem acreditar muito. Era uma noite sem lua. Só as lâmpadas de alguns barracos e os postes perdidos na beira da estrada, jogando reflexos quebrados. Aproamos devagar. O motor, no mínimo, fazia aquele ronco manso que a gente aprende a gostar. Eu sentia o vento úmido bater no rosto, o casaco já começando a pesar de orvalho. Ali, quando o breu fecha, o escuro parece ter volume. Tem hora que a represa fica tão lisa que você sente que está andando em cima de um vidro e qualquer barulho assusta. Um sapo pula e o coração sobe para a garganta. Foi quando a gente viu o barco. Veio girando vagaroso, como se alguém empurrasse de leve e soltasse. Casco de fibra branco pequeno, sem gente. A luz traseira apagada. O estranho era o convés. 4 coletes jogados, 2 de adulto, 2 infantis destacando no preto da água. Um deles, o de criança, estava meio enroscado no banco, boiando como um corpo minúsculo. Eu respirei fundo. Tá sem chave no painel. O cabo disse, já com a mão no corrimão do nosso barco, preparando o gancho para segurar. Deve ter soltado da amarra. E as luzes que falaram? Mandei mais por falar do que perguntando de verdade. Nisso, lá longe, como se a represa piscasse, coisa acendeu e apagou. Uma luz leitosa, difusa, que não parecia lanterna nem poste. Eu e o cabo trocamos um olhar rápido. Sabe quando a brincadeira começa a ficar séria? Então, a gente engatou o reboque no casco vazio. O rádio estalou, e eu pedi apoio por segurança. Foi nesse processo que começou. Primeiro veio um som baixo, difícil de entender. Achei que fosse vento nos capinzais. Depois gerou forma. Alô? Socorro! A voz veio da água, não do barco, não de algum lugar na margem, da água. Mulher cansada, como quem fala depois de correr muito. O cabo me encarou com o olho arregalado. Você ouviu? Ouvi que tem alguém aí. Targes, ele gritou inclinando o corpo para fora. Segura, segura.
Mandou para mim nervoso apontando o gancho. Eu segurei, a voz repetiu mais perto. Por favor, aqui embaixo? Eu levei a lanterna para o lado do casco rebocado e iluminei. Nada. Só as nossas ondas batendo e fazendo aquele som de copo virado na pia. O cabo abriu o armário e puxou uma boia circular. Deixou pronta com corda. Eu já estava com o rádio na mão. Central possível vítima na água. Voz feminina pedindo socorro, solicitando mergulhadores. Repito, mergulhadores na Billings, braço Taquacetuba. Quando eu soltei o dedo do PTT, a voz veio quase colada na nossa borda. Não solta. Não solta a minha mão. E não tinha mão nenhuma. Só o casco do barco vazio raspando de leve no nosso. Eu senti o metal gelado da borda no antebraço, como se algo encostasse e puxasse. Juro, foi uma pressão que atravessou o colete e veio parar na minha espinha. Joga a boia. Berrei. O cabo jogou. A boia bateu na água com um ploque seco, ondinhas correndo sob o feixe da lanterna. A gente esperou aquela cena básica. Corda esticando, alguém agarrando, nada. A boia girou no próprio eixo, sem destino, como se a água brincasse com a gente. O rádio voltou. Mergulhadores a caminho, tempo estimado de deslocamento. Eu anotei mentalmente, mas confesso, meu cérebro só pensava, cadê? O farol do nosso barco varria a superfície, e era como se, a cada passada, a luz desenhasse sombras que não tinham de estar ali. Coletes no convés do barco reboque levantavam e abaixavam imperceptivelmente, no ritmo da represa, como se respirassem. Larga o reboque. Eu falei baixo. Vamos procurar com o holofote. Se a gente largar, ele some de novo, o cabo disse obstinado. E se tiver criança? Aquela palavra me feriu por dentro. Criança. Tinha 2 coletes pequenos ali. Eu viro homem grande quando preciso. Mas falar em criança na água me desmonta. Dei mais um giro de lanterna. E foi quando a luz, aquela luz sem dona, apareceu de novo. Só que mais clara. Não era em cima d'água, era dentro d'água. Uma fosforescência pálida, como lâmpada de cozinha vista por vidro leitoso. Tá vendo? Sussurrei como se não quisesse acordar à noite. Tô... Respondeu o cabo seco. A luz se aproximou de nós por baixo, e a água, eu não sei explicar. Parecia vibrar numa onda diferente. A boia, antes solta, começou a ir na direção dessa claridade. Puxada mansinha, a corda escorrendo pelos meus dedos. Quando senti que ia sumir tudo, dei um tranco e segurei firme. Foi aí que a voz veio de novo, só que agora não era pedido. Era reprovação. Você soltou. Não, eu não tinha soltado. Mas minha mão congelou. A corda queimou. O cabo xingou, puxou junto. A luz sumiu como se alguém apagasse um interruptor no fundo da represa. O motor do nosso barco falhou por 1 segundo. Engasgou, voltou. Aquele tipo de susto que faz você lembrar da sua mãe sem querer. Os mergulhadores chegaram às 23h30. 3 caras experientes. Já pularam com linha-guia, fizeram varredura. Jogaram boias de marcação. A voz não voltou. O silêncio, por outro lado, veio pesado. Quem trabalha com água sabe. Silêncio grosso é pior que grito. Você sente no osso. Pressão tá normal, disse um dos mergulhadores quando voltou à superfície, tirando o regulador da boca, respirando alto. Visibilidade baixa, mas nenhum corpo. Fundo com muito lodo. Se tivesse alguém boiando, a gente já tinha achado. A cara dele era profissional, mas o olhar dizia, tem alguma coisa errada. Eu e o cabo não contamos a parte da luz, nem a da corda que se mexeu sozinha. Falamos da voz. Um deles deu de ombros, cético. Deve ter vindo da margem. Eco na água confunde mesmo. Eu assenti sem acreditar. A gente terminou o reboque. Trouxe o barquinho pro pier. No atracadouro, tinha uma luz amarela de poste, daquelas que deixam tudo com cara de sonho ruim. Anotei a matrícula do casco na prancheta, mão tremendo sem motivo. 3 letras e 4 números. Repeti em voz baixa para não esquecer. Enquanto isso, o cabo recolhia os coletes cuidadoso como se fossem gente. Um dos infantis tinha uma etiqueta colada por dentro, com caneta permanente. Marina. A tinta meio apagada. Engoli seco. Fechamos os procedimentos perto de 1 hora. O vento apertou, e eu jurava que ainda ouvia aquele não solta vindo da água, numa altura que não era som e que também não era pensamento. Fui para casa com o motor do carro fazendo barulho de motor de barco,
de tanto que a cabeça fica. No dia seguinte, voltei mais cedo para ver a papelada do casco. O administrativo puxou no sistema, olhou a tela, deu uma franzida. Estranho, disse a moça, girando o monitor de leve para mim. Essa matrícula está baixada. Pertencia a uma família que teve acidente na Billings. Tem registro de afogamento. 3 pessoas. Isso foi... Deixa eu ver. 2007. Ela passou a página. O barco ficou retido para perícia e depois foi leiloado como sucata. Mas a matrícula foi desativada. Não devia estar navegando com esse número. Senti o estômago descer uns degraus. A moça continuou sem perceber o meu branco. Os nomes... Pai, mãe e... uma criança. Ela mordeu o lábio, desconfortável. Marina, eu não falei mais nada. Só agradeci, saí e fui pro deck de madeira onde ficam os barcos da patrulha. O sol estava tímido, a água com aquela cara de poça imensa que engole tudo. Tirei o boné, passei a mão no rosto. Sabe quando a própria sombra parece atrasar meio segundo? A sensação era essa. Virei de costas para a represa, mas o ouvido ficou virado para ela, como se eu não pudesse dar as costas por completo. Foi quando veio fraquinho só para mim. Não solta. Eu apertei o corrimão até os dedos doerem. Muita gente fala que a Billings é cheia de história, que o fundo tem objetos de décadas, que tem bar de pescador que some e aparece em outro braço, que os cipós engolem anzol e puxam isca como mão. Eu sempre ri. Hoje eu não rio. Aprendi que água guarda. Guarda eco, guarda nome. Guarda aquilo que a gente pensa que soltou. E não soltou. Depois daquele serviço, passei a evitar fazer reboque à noite. Se precisava, eu fazia, claro. Fardado, a gente não escolhe. Mas toda vez que um casco vazio batia no nosso, toda vez que um colete infantil aparecia no convés, eu sentia a mão gelada de novo, puxando pelo antebraço. O cabo também mudou. Ficou mais quieto, parou de fazer piada com luzes estranhas. Até hoje, quando nos encontramos, a gente só se cumprimenta com um olhar que diz lembro. Não precisa falar. E tem uma coisa que nunca contei. Meses depois, fui com minha irmã buscar meu sobrinho na escola e no estacionamento tinha uma perua escolar com um chaveiro de boia laranja pendurado no retrovisor. Sabe o som que a corda faz quando corre pela mão? Eu ouvi. Não tinha vento. Eu estava com a mão no bolso. Mesmo assim eu ouvi, e por um instante, a luz do fim da tarde bateu no acrílico da janela da perua de um jeito leitoso. Se você mora perto de represa, rio largo ou açude, se dirige por pontes tarde da noite. Se um dia ouvir alguém pedindo socorro, vindo de onde não dá para ver, não confie só no olho. Amarre a corda, mas amarre também o pensamento, porque tem chamada que não é para ser atendida com a mão, e sim com silêncio. E se um colete infantil aparecer do nada no seu caminho, mesmo que seja só no canto do olho, cuidado com a vontade de puxar. O que a gente puxa de volta às vezes não quer vir sozinho. Ainda hoje, quando lavo a louça e a água da pia faz aquele redemoinho, eu escuto baixinho. Não solta, que eu fecho a torneira. Espero, só depois eu deixo a água descer, porque a água guarda, e quem chama de lá chama pelo nome certo. Se você estiver na Billings de noite e ver uma luz sem dono acender sob a água, não se incline demais. Não solte o que está amarrado. E não amarre o que quer ser solto. A represa sabe a diferença. E ela sempre devolve, nem sempre o que você espera. Se você sobreviveu a este relato e deseja ouvir outras histórias que habitam a penumbra da realidade, inscreva-se no canal e ative o sino do medo. Há muitas outras portas para serem abertas na escuridão.